Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, pessoal, como é que estão vocês? Vamos aqui dar prosseguimento à nossa bateria de resoluções de questões. No vídeo de hoje, vamos resolver uma questão, certo? Voltada para a resolução do CONTRAN numeral 882 de 2021. A questão de hoje é a 39 e ela traz a seguinte leitura. Vamos fazer aqui a sua interpretação. Qual das seguintes afirmações é verdadeira de acordo com o previsto na resolução do CONTRAN 882? Primeira coisa que você se pergunta, resolução 882, que resolução é essa? Ela trata de quê? Então, vamos conhecer aqui a resolução 882 para saber do que se trata. Veja, essa resolução ela foi editada pelo CONTRAN no ano de 2021, certo? Passou por várias alterações, inclusive está toda alterada nesse material. Se você estiver interessado em adquirir, não só o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, como também resoluções do CONTRAN e questões, vou deixar na descrição do vídeo, certo? Um contato, certo? Para que eu lhe mande uma amostra grátis, você conheça aí a forma como eu trabalho com esse material. São 3 materiais. Na compra de 2 ou mais, tem uma super promoção. Inclusive, eu posso parcelar até 2 vezes. Você pergunta, mas como? De que forma? Através de um link, no cartão de crédito. Bem, a resolução do CONTRAN, pessoal, 882, ela trata, certo? Ela estabelece sobre os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres do nosso Brasil. Aí o capítulo 1 ele fala o seguinte, que capítulo 1 fala das disposições preliminares. Aí no seu artigo 1º ele já nos dá bastante informação. Ele diz que nenhum veículo ou combinação de veículo, ou seja, nenhum veículo comum ou combinação, são veículos, geralmente são caminhão-trator, como seu reboque, semi-reboque, são combinações. Então ele diz, nenhum veículo ou combinação de veículo poderá transitar com peso bruto total, primeira informação. Aí ele continua, vírgula, com peso bruto total combinado, segunda informação, ou com peso bruto transmitido por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Ou seja, ele não pode andar nem com, o peso dele não pode passar do PBT, do PBTC e nem do peso bruto transmitido por eixo. E nem ultrapassar, no caso, a capacidade máxima de tração do veículo que está puxando a unidade tratora, a unidade tracionada. No caso, a unidade tratora é o caminhão, chama CT, caminhão trator. Aquela parte ali o motorista está, a gente chama de carreta. E o resto é o baú. Então ali é a unidade tratora. Ela não pode, no caso aí, ultrapassar a capacidade mais de tração. Esse veículo pode tracionar que peso? X, só pode puxar isso, beleza? Aí o parágrafo único ele diz o seguinte, havendo divergência entre os limites de que trata o caput, ou seja, o artigo 2º, que tem falando, deverá, vinculado, ser obedecido o menor deles, considerando o limite regulamentar. Ou seja, se tiver alguma divergência entre os limites, entre os limites de peso, o que ele vai considerar sempre o menor deles. Beleza? Que nós temos bastante informação aqui no seu artigo 2º, ok? Só que aí, sempre quando a pessoa lê um trecho, algo que é proibido, se ele fala de uma norma, de uma lei, você tem que fazer assim. Se eu não fizer, qual é a consequência? Você lembra logo qual é a consequência? É a infração de trânsito. Veja que nós estamos aqui no artigo 1º e 2º da resolução 882. Aí você pensa logo nas infrações. Você vai encontrar infrações no seu artigo 60 desse material, mastigadozinho, veja, material 60, artigo 60 diz o seguinte, capítulo 11, fala assim, indicações das infrações ao CTB. O descumprimento, certo, desta resolução sujeito ao infrator, conforme o caso, independente de outras penalidades, as seguintes sanções. Aí ele vai dizer quais são as sanções. Aí diz aqui no seu inciso 1º,
Artigo 187, inciso 1. Quando os veículos, certo? E as cargas estiverem com pesos ou dimensões superior ao limite estabelecido legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e horário não constante na ET ou no AE, AT é autorização, certo? Específico de trânsito, imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via. Então, geralmente você vai ver uma placa, a placa, aí lá na placa geralmente a gente vê caminhões, aí tem lá o corte, né, que é proibido o trânsito de caminhões, aí ele vai colocar uma observação embaixo, né, que é proibido o trânsito daquele tipo de veículo. Se ali for proibido, você comete a infração do artigo 187, inciso 1, que é a infração de natureza média. No artigo 230, inciso 10, 9 e 11, ele diz que quando o veículo transitar em desacordo com as especificações do capítulo 6, né, você tem que dar uma leitura, mas o artigo 230, certo? Inciso 9 e inciso 10. O 9, pessoal, ele fala que é conduzir o veículo sem o equipamento obrigatório, ou existe o equipamento obrigatório, ele está ineficiente ou inoperante. E o 10, ele fala que você está conduzindo o veículo com equipamento em desacordo. Tranquilo, infração de natureza grave, retenção do veículo. Nós temos aqui o artigo 230, certo? Inciso 21, ele fala que quando o veículo de transporte de carga transitar sem as inscrições das informações previstas no anexo 6, né? Então veja que ele especifica qual tipo de veículo, tem que ser o veículo de carga, certo? Porque eles têm que ter informação sobre a inscrição prevista no inciso 6, porque assim, o artigo 230, certo? Do CTB, inciso 21, ele fala que os veículos ele tem que ter uma plaqueta dizendo aí as informações da capacidade máxima de tração, da sua tara, da sua lotação, se não tiver essa inscrição, infração de trânsito do artigo 230, inciso 21. Aí nós temos uma sequência do artigo 231, veja, inciso 4, 5, 6, certo? 7 e o 10. Então, nós temos uma sequência do artigo 231. Vamos primeiro entender aqui alguns significados em relação a algumas informações que existem de autorizações, né? A gente tem que aí visitar, certo? A ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que diz o seguinte, ó. Transitar com seu veículo ou sua carga com dimensões superior ao limite legal sem autorização. Ou seja, o veículo está com o limite, né, o tamanho dele é excedente, sem autorização, então a carga que ele está levando, beleza? Um ou outro. O enquadramento é o 68231, sabemos que é uma infração. Essa infração geralmente é mais aplicada pela PRE, Polícia Rodoviária Estadual, ou então pela Polícia Rodoviária Federal. A previsão legal no artigo 2314, a gente controlar que ele vai além, né? A infração de natureza grave, o infrator é o proprietário, beleza? Pontuação 5. É a infração que tem que ser mediante abordagem. Aí nós temos que entender primeiro o significado, né? Vamos aqui em definição e procedimento, vamos conhecer alguns significados. Por exemplo, AED, autorização específica definitiva. AET, que é uma bem conhecida, né? Muito falar AET, autorização especial de trânsito. CVC, cuidado, CVC não é aquela companhia de viagem, né? Tem a CVC, mas não é. Aqui é uma combinação de veículo de carro. Combinação, sabemos que são 2 ou mais veículos. Aí temos CTV. Veja que quando começa com C, é combinação. Combinação para transporte de veículo. O CTV, combinação para transporte de veículo, é o que chamamos de aqueles veículos que transportam carros, né? A gente chama de cegonha, né? É o CTV, combinação para transporte de veículo. Aí temos o CTVP, combinações de transporte de veículo carga paletizada. Aí temos esse aqui menos comum, VPC, veículo porta-container, e VTAV, veículo de transporte de animais vivos. Tranquilo? Aí você pensa assim, se ele está com excesso, o veículo tem um tamanho maior, né, ou então a carga, como é que é feita aí a fiscalização? Veja que ele, no próprio manual, ele nos ensina, né? Ele nos orienta que os instrumentos ou equipamentos utilizados para medição das suas dimensões do veículo
ou a dimensão da sua carga deve estar de acordo com a legislação metrológica em vigor. Ou seja, o instrumento que ele vai usar, ele tem que ser homologado. Tranquilo? Aí ele dá aqui alguns exemplos quando você for autuar o agente de trânsito. Ó. Veículo, ou a combinação de veículo, transitando com sua carga, ou com suas dimensões, certo? Excedendo os limites estabelecidos pela legislação, ou então ele está transitando sem possuir autorização válida, não é uma dessa, né? É a ET, a ED, enfim. Aí vamos aqui ver 3 exemplos e vamos voltar lá para a questão. CVC, sabemos que é combinação de veículo de carga com mais de 2 unidades, né? Só chama Romeu e Julieta, né? Ele está puxando mais de 2. Incluída a unidade tratora ou qualquer veículo de combinação com comprimento total acima de 19,80 sem possuir autorização válida. Pessoal, nessa resolução 882 nós temos lá dimensões de veículo permitida, né? Dimensão, no caso, comprimento, largura e altura. Tranquilo? A gente fez aqui apenas uma leitura por cima. Parece que você fazer uma leitura a fundo. Vamos aqui voltar para a questão, certo? E procurar o item que ele está pedindo correto, né? Veja que ele quer a informação verdadeira. Letra A diz o seguinte, ó, um veículo ele pode transitar com peso bruto total, que chama PBT, certo? Superior ao fixado pelo fabricante. Negado, pessoal. É proibido, certo? Ele transitar com PBT superior. Isso a gente já leu no artigo 2º da resolução 882, a gente viu também na ficha, certo? Então a letra A está incorreta. Letra B. Se houver divergência entre os limites de peso e dimensões, deve-se obedecer ao maior dele, negado. Deve-se obedecer ao menor. Nós temos essa informação no próprio parágrafo único do artigo 2º da resolução 882, letra B incorreta. Letra C. Nenhum veículo ou combinação de veículo pode transitar com peso bruto total, pode transitar com peso bruto total combinado ou pode transitar com peso bruto transmitido por eixo superior ao fixado pelo fabricante. Ou seja, ó, nenhum veículo ou combinação de veículo poderá transitar com o seu peso, né, superior ao fixado pelo fabricante. Opa, parece ser o gabarito da letra C. Vamos deixar a marcação e vamos para a leitura da letra D, que diz: a capacidade máxima de tração, que é o CMT, da unidade tratora pode ser ultrapassada. Negado. Não pode ser ultrapassada, certo? Essa informação ela foi dividida. Veja que toda a informação que a gente leu nessa questão 39, questão inédita, certo? Elaborada aí por mim, né? @transitnavia, foi tirada do artigo 2º, né? Ó, PBT, PBTC, CMT não pode, certo? Ser superior ao fixado pelo fabricante, nem pode ser ultrapassada, que é uma infração de trânsito. A letra D também está incorreta. Beleza, pessoal? Gabarito da questão 39 sobre a resolução do CONTRAN 882/2021, letra C, C de concursado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resoluções de questões. E não esqueçam, não deixe para amanhã o que vocês podem aprender e estudar hoje. Trânsito na via e vocês juntos pela segurança viária. Fique com Deus, até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta, compartilha e deixa aquele like.